Lei Complementar 236 de 2025, RJU, Regime Jurídico Único de vocês, futuros servidores do município de Jarinu, no estado de São Paulo. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui dar continuidade a partir do artigo 12. Se você não assistiu, assista a primeira parte do vídeo aqui mesmo no meu canal do YouTube. Não esqueça de dar um like, fazer um bom comentário. Se você quiser, se você fazer um mau comentário, não faça, guarde só para você e compartilhe, né, com alguém que você sabe para fazer esse concurso de Jarinu em São Paulo, certo? Olha só, artigo 12 trata, a aula passada falamos até o artigo 11, né? Trata da admissão e da contratação. Diz assim, ó, a admissão será efetuada em caráter permanente mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, para efeito da nossa prova, nós já falamos anteriormente, só reforçando, existe o servidor efetivo e existe o servidor em comissão. Tá? Quando ele fala aqui que a admissão será efetuada em caráter permanente, ele está falando do servidor efetivo. Efetivo é aquele, os senhores e as senhoras, aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, para todos os efeitos aqui, será efetuado em caráter permanente, mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas de títulos, a admissão. Tá certo? Bem, já a contratação, ela será efetuada em caráter temporário, para o atendimento à necessidade excepcional de interesse público, nos termos do inciso 9 da Constituição Federal, no artigo 37, mediante classificação em processo seletivo. Então, muita atenção, muita cautela. Essa legislação ela está atualizadíssima. Que o artigo 12 ele traz dois conceitos importantes e que o examinador pode querer trocar. A contratação será efetuada em caráter permanente mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Não, isto se chama admissão. Tá? Então, a admissão, segundo ele coloca aqui, vai ser, no caso, em caráter permanente, de acordo com a lei. E o termo admissão usar-se-á aos senhores e às senhoras. Aprovação, mediante a aprovação de concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? De provas ou de provas e títulos. Então, por exemplo, se o concurso é de nível médio, vai ser concurso de provas. Concurso de nível fundamental, vai ser concurso de provas. Concurso de nível superior, provas e títulos, tá? Agora, no que se refere à contratação, olha só, hein? No que se refere à contratação, já não é em caráter permanente, a contratação é em caráter temporário. Em caráter temporário. E como ele fala aqui, essa contratação em caráter temporário, de acordo com o que diz o inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, é o quê? É para atendimento de necessidade especial de interesse público. Atendimento, necessidade especial de interesse público. Fechou? Tranquilos? O examinador vai querer confundir, hein? Muita atenção. Bem, o parágrafo 2º diz que a admissão e a contratação, de que foi tratado na cabeça do artigo, no caput, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, seja em concurso público, no caso da admissão, ou mesmo seja aqui no processo seletivo cujo prazo de validade esteja em vigor. Tá bom? Bem, o artigo 13 diz que a autorização para a admissão ou contratação dos serviços públicos é de competência do chefe do respectivo poder e dos dirigentes máximos dos órgãos da administração municipal. Olha só, hein?
Já comentamos lá na dica de lei orgânica. Você ainda não assistiu a dica de lei orgânica de Jarinu? Assista aqui no canal do YouTube e também adquira o material, né? Lembrando que cada material meu, seja dessa legislação de RJU, seja na lei orgânica, são 30 questões que vão trabalhar do estilo que a banca cobra no seu concurso. E você vai ganhar minha mentoria. Lá na lei orgânica, nós comentamos que o município de Jarinu tem 2 poderes, o executivo e o legislativo. E aqui ele está falando que no que se refere à admissão ou mesmo à contratação, tá? Vai obedecer rigorosamente a ordem de classificação, mas fala que a autorização é de competência do chefe do respectivo poder. Então, se for um servidor lá do executivo, do prefeito, se for o servidor do legislativo, a Câmara de Vereadores, em regra, representando ali, ou representada pelo presidente da Câmara, tá? Pelo presidente da Câmara. Ou mesmo dos órgãos, dos dirigentes máximos dos órgãos da administração municipal. A autarquia municipal, o dirigente máximo da autarquia é que vai fazer a admissão, a contratação. Ah, é uma fundação pública municipal de Jarinu. Então, vai ser, no caso aí, a autoridade máxima, o dirigente máximo, no caso aí deste exemplo que eu estou dando agora, tá? Ou mesmo uma secretaria de saúde, educação, assim por diante. Ou, né, como ele coloca aqui. Parágrafo 1º, a autorização, que nós falamos agora, será expedida com observância do disposto no artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislação incidentes. Bem, se essa lei não tiver no seu programa, fique tranquilo, só para efeito de conhecimento, ele traça aí. Bem, o parágrafo 2º diz que o pedido de autorização deverá abordar aspectos relativos aqui. Olha só, hein? Falamos que vai haver a autorização para admissão e contratação, seja do chefe do Poder Executivo, ou seja do Legislativo, ou seja também dos dirigentes máximos dos órgãos da administração municipal, mas este pedido de autorização deverá abordar alguns aspectos. Vamos lá. 1. Demanda de trabalho e os projetos a serem desenvolvidos pela força de trabalho pleiteada. 2. Impacto dessa força de trabalho no desempenho das atividades finalísticas. Cuidado, hein? A banca vai querer colocar, o pedido de autorização deverá abordar aspectos relativos a impacto desta força de trabalho no desempenho das atividades de meio. Não, na atividade de meio. Atividades finalísticas, tá? Evolução do quadro no sentido de movimentação de pessoal, entrada e saída, né? Inclusive no tocante ao número de aposentadorias e outras ocorrências. Quantitativo de cessão, servidores que foram cedidos, tanto os servidores recepcionados quanto dos cedidos. Indicadores associados à produtividade pessoal, certificado de disponibilidade orçamentária emitida pela pasta de finanças e demonstração da necessidade permanente ou temporária da demanda e impossibilidade de seu suprimento mediante contrato precedido de licitação. Então veja bem, não é de qualquer forma que vai acontecer essa autorização, seja para admissão, seja para a contratação. Tem que haver esses aspectos aqui fundamentados, seja aí pelo chefe do executivo, seja lá pela Câmara de Vereadores, na pessoa do presidente da Câmara, tá? O artigo 14 diz que, no ato da admissão ou mesmo da contratação, o servidor, cuidado, não é poderá. Banca ama, onde tem poderá, colocar deverá. Onde tem deverá, colocar poderá. São coisas diferentes. Quando a lei fala deverá, é um ato vinculado. A administração é obrigada a fazer. Aqui, quando fala poderá, é um ato discricionário. A administração, como o nome fala, pode fazer ou não. Só que aqui é um ato vinculado. No ato da admissão, mesmo da contratação, o servidor deverá declarar se exerce outro emprego, cargo ou função pública remunerada da administração pública nos termos ali, né, da Constituição Federal. Fechou? Muito bem. O artigo 15 começa a falar do tema das pessoas com deficiência. Como essa legislação está atualizadíssima, perfeito, o termo é correto, esse mesmo, das pessoas com deficiência. Outrora chamava-se pessoa portadora de deficiência. Não. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é bem claro. Chama-se pessoa com deficiência porque a deficiência está externa àquela pessoa, nas barreiras que existem na lei ali, né, da pessoa com deficiência, mas não é o nosso foco. Marquei da pessoa com deficiência. Artigo 15. Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de escrever em concurso público ou mesmo no processo seletivo, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo
seja provimento efetivo ou contratação temporária, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. Fechou? Então, é possível, né? Justamente vagas para pessoa com deficiência, lógico, se o cargo for compatível com aquela deficiência. Parágrafo 1º diz que o candidato com deficiência, em razão de necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado percentual de 5%. Opa! Tema muito importante, na minha humilde opinião. Olha só. A lei definiu um percentual de 5%, tá? Marque aí, importante isso aqui, hein? Isso cai bastante. Um percentual de 5%, para quê, professor? 5% no caso aí, para os candidatos com deficiência. Tá? A banca vai querer inventar até 20, 10, 15, não, está definido 5%, tá? O parágrafo 2º diz que na hipótese do quantitativo, que foi falado no parágrafo 1º, 5%, resultar em número fracionado, este será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente. Então, vamos supor que deu lá, sei lá, 3,80, fazendo o cálculo de 5% para 4. Estou dando hipotético, tá? Ah, deu 7,7, 7,9, fazendo o cálculo ali do percentual de 5% das vagas, vai para 8, tá? Então, é o que ele fala aqui. Bem, parágrafo 3º, a reserva do percentual de vagas a que se referiu aqui, ó, 5%. Deixa eu deixar bem frisado aqui, ó, 5%, não é até 5%, é 5% fechado. Então, a reserva do percentual de vagas a que se refere o parágrafo 1º, seja 5%, será observada na hipótese de aproveitamento de vagas remanescentes na formação de cadastro de reserva, tá? Parágrafo 4º. As vagas reservadas à pessoa com deficiência, no termo do que está nesse artigo, poderão ser ocupadas por candidatos sem deficiência, na hipótese de não haver inscrição ou aprovação de candidatos com deficiência no concurso ou no processo seletivo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que saiu lá um concurso, né, ou um processo seletivo que tem 100 vagas. Exemplo hipotético, tá? 100 vagas. Bem, se tem 100 vagas, então, e essas vagas são compatíveis com pessoa com deficiência, 5% dessas vagas vão ser para pessoa com deficiência. Nesse exemplo bem prático, 5 vagas. 5 vagas serão reservadas para pessoa com deficiência. Fechou o raciocínio? Tá. Agora, vamos supor que não se inscreveu ninguém. Nenhuma pessoa com deficiência se inscreveu. Ah, professor, então significa que serão só 95 vagas e as outras 5 vagas serão vagas? Ficarão sem ter provimento? Errado. Porque ele foi bem claro aqui. A reserva será observada. Parágrafo 4º. As vagas reservadas à pessoa com deficiência poderão ser ocupadas por candidatos sem deficiência, na hipótese de não haver inscrição ou não haver aprovação, no caso aí com deficiência, seja no concurso público ou no processo seletivo. Fechou? A banca vai querer falar que não poderão ser ocupadas essas vagas. Poderão sim. Parágrafo 5º. A compatibilidade a que se refere o caput é a cabeça do artigo que nós lemos, será testada por junta profissional. Muita atenção, marque essa parte, tá? Que será por junta. E olha só, são duas coisas que o examinador pode mexer na prova. Querer colocar inspeção médica, não é inspeção médica. Querer colocar junta médica, não é junta médica. É junta multiprofissional. Há uma diferença? Lógico que há uma diferença gritante. Gritante. Inspeção médica, só para você ter uma ideia, é, por exemplo, quando é feita por um médico só. Ah, professor, a inspeção médica pode ser feita por mais de um médico? Pode. Mas precisa necessariamente de especialista? Não. Junta médica é outra coisa, são vários médicos com pelo menos um especialista. Aqui não é nem inspeção nem junta médica, aqui é junta multiprofissional. Então, mais uma vez eu vou fazer a leitura, ó. Olha só. Parágrafo 4º. A compatibilidade, para saber se há compatibilidade justamente ali, né? Com aquele cargo que a pessoa com deficiência vai ter acesso.
Então aí fala, as vagas reservadas, né? Ok, parágrafo 5º. A compatibilidade será atestada por junta multiprofissional constituída de profissionais especializados e técnicos na área correspondente à deficiência declarada. Fechou? Então não é junta médica, é junta multiprofissional. Dependendo da área, por exemplo, médico, psicólogo, sei lá, terapeuta ocupacional, várias, né? Otorrinolaringologista, sei lá. Tá? Fechou. Parágrafo 6º. Os cargos e funções destinados às pessoas com deficiência serão definidos nos editais de abertura no concurso público, tá? Observado o percentual que nós falamos reservado no parágrafo 1º. Ou seja, tanto os cargos quanto as funções que forem destinados às pessoas com deficiência, lógico, estarão definidos lá no edital de abertura do concurso, justamente para a pessoa que vai fazer o concurso verificar se ela, aquele cargo, aquela função realmente é compatível com a sua deficiência, tá? O artigo 16 diz que não se aplica o artigo 15, que nós fizemos a leitura agora, nos casos de provimento de cargo em comissão ou função de direção, chefe, assessoramento de livre nomeação e exoneração. Então, essa história aqui que nós falamos, caso estejamos falando de cargos em comissão, ou função de direção, chefia, assessoramento, de livre nomeação e exoneração, não tem essa história toda, inclusive questão de percentual, tá? Vamos lá, artigo 17. Os editais de concurso e processo seletivo deverão conter. Olha só, deverão. É um ato vinculado ou um ato discricionário? Hein? Acabou de falar agora. Deverão. É um ato vinculado, a administração tem que fazer ou poderá fazer? Ato vinculado. Deverá. Não esqueça de adquirir logo a lista de questões aqui no site valneioliveira.com.br. Temos aqui lista de questões de RJU e também da lei orgânica. Como você pode fazer? Você vai no site, na plataforma, cadastra um login, cadastra uma senha e lá você pode pagar no cartão de crédito, boleto bancário ou mesmo no Pix. Assim que for confirmado pelo PagSeguro, você vai ter acesso às questões em PDF sem gabarito, com videoaula de correção comigo, dando dicas e macetes. E você, sendo os 100 primeiros alunos, você vai também ganhar a minha mentoria. Você imagina, você está estudando, não entendi muito bem aqui esse artigo. Professor Valnei Oliveira, explique para mim esse artigo. Tranquilo, seja digitado, seja por pequeno áudio ou vídeo, eu vou explicar para você. Nem que seja por osmose, você vai aprender. Então é muito bom você adquirir essa mentoria, tá? Mas para os 100 primeiros. Então o que eu lhe aconselho? Adquira logo. Ah, professor, o que é? Eu adquiri, mas está lá a data da postagem. Então fique atento, a data da postagem da lista de questões, uma semana depois vai ter a videoaula. Mas vão ser materiais bem focados na banca. E também lhe convido a fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, que aqui nessa lista de transmissão estarei diluindo essa legislação, a lei orgânica também, tá? Não menos importante, me siga no Instagram para receber mais dicas, _Valnei Oliveira. E humildemente lhe peço, faça um bom comentário, compartilhe esse vídeo, dê um like, certo? Desde já lhe agradeço. Vamos lá. Artigo 17, ele traz um tema interessante. O que ele fala? Ó, ele diz assim, artigo 17, tá? Os editais de concurso público e processo seletivo deverão, é um ato vinculado, conter 1. O número de vagas existentes, lógico, bem como o total correspondente à reserva que seja destinada à pessoa com deficiência. 2. As atribuições e as tarefas essenciais dos cargos e de provimento efetivo. Quando fala de provimento efetivo, quem ocupa cargo de provimento efetivo? Servidor efetivo. Quem é o servidor efetivo? Os aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos, os senhores e senhoras. Então, vamos lá. As atribuições e as tarefas essenciais dos cargos de provimento efetivo das funções temporárias que se encontram em disputa, vai estar justamente aí, seja no edital do concurso público ou seja no processo seletivo. O que mais, professor? A previsão de adaptação das provas, do curso de formação, se for o caso, ou mesmo período de integração funcional, caso seja realizado, e também o estágio probatório, conforme a necessidade especial do candidato, e também deverá ter exigência de apresentação pelo candidato com deficiência no ato da inscrição. Cuidado, que a banca pode colocar que é no ato da posse. Não.
é exigido para o candidato com deficiência no ato de inscrição do laudo médico. Esse laudo médico vai atestar a espécie, o grau ou o nível desta necessidade, com expressa referência ao código correspondente ao CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, sem prejuízo no caso da adoção de critérios adicionais previstos em edital. Tá? Vamos lá, o artigo 18 diz que é proibido, é vedado, trazer qualquer tipo de obstáculo, obstar a inscrição de pessoa com deficiência em concurso público para ingresso em carreira da administração pública municipal ou em função temporária. É proibido, é vedado obstar, no caso aqui, né, a inscrição da pessoa com deficiência. Tá? Como assim, professor? Porque hoje tudo é online, né? Algum sistema lá, a pessoa colocar, tem deficiência, aí o sistema já dá o diagnóstico, exemplo hipotético, tá, pessoal? Com essa deficiência você não pode se candidatar a esse cargo. Não é assim, não é assim. A inscrição ele pode ser feita, vai ser avaliado pela junta multiprofissional. Se realmente, falamos anteriormente, se realmente há a questão da compatibilidade aí, da deficiência dele com o cargo. Mas olha só, que fique bem claro, é proibido, é vedado trazer qualquer tipo de obstáculo à inscrição da pessoa com deficiência em concurso público de ingresso em carreira de administração municipal ou mesmo, no caso, função temporária. Em outras palavras, seja para admissão ou seja para contratação, é proibido, é vedado, tá? Trazer qualquer tipo de obstáculo, algum tipo de dificuldade para a inscrição da pessoa com deficiência, ok? O parágrafo 1º diz que no ato da inscrição, o candidato com deficiência que porventura necessite de condições diferenciadas no dia do concurso ou do processo seletivo, ele deve requerê-lo. Ele deve requerê-lo no prazo determinado em edital, indicando as condições diferenciadas que necessita para a realização das provas. Tá? Então, exemplo hipotético, um candidato que tem dificuldade visual. Então, é ele, cuidado, viu? Não é de ofício, não é sem provocação, não é sem requerimento. A banca vai falar, não há inscrição e tal, não precisa o candidato. Não, o candidato com deficiência, o que ele precisar. O candidato com deficiência visual, por exemplo, né? O que ele precisar, ele deve. Ele deve, é o candidato que deve solicitar as adaptações necessárias para que ele faça a prova, tá? Ok. Parágrafo 2º diz que o candidato com deficiência, que necessidade de tempo adicional, por vezes, realmente a deficiência ela caracteriza em que aquele candidato vai precisar de um tempo adicional para fazer aquela prova. Não há problema. Parágrafo 2º diz, o candidato com deficiência com necessidade de tempo adicional para a realização das provas também deverá requerê-lo com justificativa acompanhada de laudo no prazo estabelecido de edital ou do processo seletivo. Então, muita atenção, eu quero que você marque isso muito forte. Vou até colocar aqui, esse artigo 18, tá? Esse parágrafo 1º e parágrafo 2º, eu quero... Aí você fala, professor, isso não está em dissonância com a lei da pessoa com deficiência? Não, está exatamente como diz a lei da pessoa com deficiência, tá? Isso fica a cargo da pessoa com deficiência. Ela poderá, se assim quiser, fazer esses pedidos. Às vezes ela não quer. Um exemplo hipotético bem rápido. Mas a pessoa tem uma dimensão visual, ok, que é uma deficiência, mas ela não quer, porventura, uma peculiaridade, algo diferenciado, porque ela faz. Ela tem, de repente, ali os seus métodos, o seu grau, sei lá, alguma situação assim. Tá? Então é muito importante você entender, é isso que eu quero que você frise bem aí no seu material, no artigo 18, nos parágrafos 1º e 2º, preste atenção, é muito importante, frisa isso no seu material, mais uma vez, no parágrafo 1º, a palavra diferenciada, no parágrafo 1º, artigo 18, no lado da inscrição, candidato com deficiência que necessite, deverá requerê-lo, marca aí o parágrafo 1º, artigo 18, deverá requerê-lo, é a pessoa com deficiência que deve fazer. E o parágrafo 2º também, ó, no que se refere ao candidato que necessita de tempo adicional, também deverá requerê-lo. Tá certo? Na minha opinião, o examinador vai querer falar, não, mas é a própria administração que tem que ver isso. Não, é o candidato que tem que requerer. Certo?
Muito bem. Olha só, o artigo 19 ele é interessante. Por quê, professor? Porque ele diz que a pessoa com deficiência, resguardadas as condições previstas nessa lei, participará de concurso ou processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne. Olha só, você já ouviu falar, né? Na ideia da igualdade material, tratar o desigual na medida da sua desigualdade. É isso? É o que acontece aqui. A vaga diferenciada de 5% é a ideia de igualdade material. Só que aqui ele fala o seguinte, que no que se refere a essas situações, tá? Vamos ver agora o inciso 1, 2, 3 e 4, ele fala o quê? Que a pessoa com deficiência vai, né, participar do concurso ou do processo em igualdade de condições com os demais candidatos. Que ele está trazendo a igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Já a igualdade material é tratar o desigual na medida de suas igualdades. Por exemplo, falamos agora há pouco. Se a pessoa com deficiência precisa de adaptações, ela tem direito. Direito subjetivo. Ela tem direito de falar, olha, eu quero tal adaptação para fazer a prova. Perfeito. É tratar o desigual na medida das suas desigualdades. 5% de vaga, igualdade material. Tratar o desigual na medida das suas desigualdades. Agora, no que se refere a estes temas, igualdade formal. Será igual para todos, inclusive com a pessoa com deficiência. Qual? 1. Conteúdo das provas. 2. As avaliações e os critérios de aprovação. 3. O horário e o local de aplicação das provas. E 4. A nota mínima exigida para os demais candidatos. Fechou? Tranquilos? Artigo 19, ele trata ali os requisitos da igualdade formal. O que foi falado atrás é sobre a igualdade material, tratar o desigual na medida de suas desigualdades. Os 5% da vaga é igualdade material. A possibilidade de ter um horário a mais é uma igualdade material, que a pessoa com deficiência vai ter que requerer. A possibilidade de ter as adaptações necessárias para a pessoa com deficiência, direito subjetivo, né, tratando a igualdade material, tratar o desigual na medida de suas desigualdades. Todavia, entretanto, no que se refere ao conteúdo das provas, no que se refere à avaliação e os critérios de aprovação, no que se refere ao horário e ao local de aplicação das provas, no que se refere à nota mínima exigida para os demais candidatos, é igualdade formal, tratar todos da mesma forma. Como cai na prova? Olha, fique atento, tem exceção, tá? Artigo 19. A pessoa com deficiência resguardada as condições previstas nessa lei. Se for uma condição prevista nessa lei, tudo bem, tá? Tudo bem. Artigo 20. O resultado do concurso público ou mesmo do processo seletivo será publicado em lista única. Lista única com a pontuação dos candidatos e sua classificação, observada a reserva de vagas para a pessoa com deficiência, tá? Parágrafo 1º. A contratação dos aprovados do concurso público ou mesmo no processo seletivo deverá obedecer à ordem de classificação. Não é poderá, hein? Deverá obedecer, ou seja, chamar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, seja no concurso público ou seja no processo seletivo, tá? Deverá obedecer, aí, no caso como ele fala, a ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e da reserva para as pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no artigo 15, parágrafo 1º. O que é isso? Regra geral, uma lista única, né? Chama uma pessoa que não tem deficiência e chama uma pessoa com deficiência. Chama a pessoa que não tem deficiência e chama... É assim, alternância. Isso da classificação. Ah, professor, já acabou os candidatos com deficiência. Aí vai chamar o resto dos demais com a classificação. Por isso que ele colocou aqui, ó, que vai ser observado a alternância e a proporcionalidade. Chama a pessoa, primeiro lugar. Só o primeiro lugar foi a pessoa, né, que não tem deficiência e ao mesmo tempo a pessoa com deficiência. Ok, então vai ser só o primeiro lugar lá, classificação geral. Né? Então, veja bem que a pessoa com deficiência ela tem dupla chance. Igualdade material, tratar o desigual na medida de suas desigualdades. Certíssimo, perfeito. Ou seja, a pessoa com deficiência ela concorre na lista geral, que ela está lá, e também na lista com pessoa com deficiência. E aí como é que é chamado? Uma daqui, um de lá. Um daqui, um de lá. Um daqui, um de lá. Entendeu? Critério de alternância e proporcionalidade. Por que proporcionalidade? Até chegar aos 5% aqui. Né? Regra geral, chegou nos 5%, aí continua na lista geral. Fechou? Muito bem.
O parágrafo 2º diz que a desclassificação, a desistência ou qualquer outro impedimento de candidato ocupante de vaga reservada implicará sua substituição pelo próximo candidato com deficiência classificada, desde que haja candidato com deficiência classificada. Então, vamos supor que um candidato desistiu, né? Um candidato, por alguma razão, houve a desclassificação dele, né? Ou qualquer outro impedimento, lógico, vai ser chamado o que está atrás. Certo? O artigo 21 diz, não esqueça de me seguir no Instagram, não esqueça de fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp e também adquira logo o material de RJU e Lei Orgânica para você adquirir com a mentoria. Fechou? Só ir no site, login, senha, cadastrou, ok, liberado, material em PDF, baixa, faz, assista a videoaula comigo, dando dicas e macetes, tá? Fique atento à data da postagem de materiais. Artigo 21. O órgão responsável pela realização do concurso ou processo seletivo terá assistência de equipe multiprofissional, sendo um deles médico de trabalho. Sendo um deles, marque aí, médico de trabalho, tá? O parágrafo 1º diz que a equipe multiprofissional emitirá laudo observando, olha só, a equipe multiprofissional vai emitir o laudo observando, 1. As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição. 2. A natureza das atribuições e as tarefas essenciais do cargo, da função a desempenhar. 3. A avaliação das condições de acessibilidade, também as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas. 4. A possibilidade do uso pelo candidato de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize. E 5. Classificação Internacional de Doença, o CID, ou outros padrões de classificação reconhecidos no país. Tá? O 6 também fala o resultado de avaliação com base no disposto na Lei da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Sem prejuízo da adoção dos critérios adicionais previstos em edital. Tá? O parágrafo 2º diz que, aprovado e admitido, o contratado, se for o caso, o candidato com deficiência, a equipe multiprofissional, avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e da função e a necessidade especial de quê, professor? Do candidato durante o estágio probatório ou o período de contratação temporária. Fechado? 22. Análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato com deficiência. Vai obedecer o que está no inciso, na seção 13, que a gente vai falar depois do estágio probatório. E o artigo 23 diz: a Prefeitura Municipal de Jarinu estimulará a criação e o desenvolvimento de programas de reabilitação profissional para os servidores com deficiência. Tá? Então, é uma obrigatoriedade da Prefeitura estimular a criação e o desenvolvimento de programa de reabilitação profissional para os servidores com deficiência. Fechou? Tranquilos? Aguardo você na lista de transmissão. Aguardo você para fazer a mentoria e tirar as suas eventuais dúvidas e também para você adquirir as questões elaboradas por mim com dicas e macetes baseado na Lei Complementar 236 de 2025 e também na Lei Orgânica. E se você vai fazer concurso e tem outras legislações no seu edital, chame a nossa equipe aqui, ó, no WhatsApp, a gente pode programar uma aula específica para você ou para um grupo de alunos, não tem problema nenhum. Tá? Via online, eu faço com você essa aula, pode ser resolução de questões, pode ser abordar os principais temas da lei, sem problema. Faremos essa aula e disponibilizaremos ao vivo ou gravado na plataforma do site Valnei Oliveira. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você, futuro servidor, futura servidora do município de Jarinu, no estado de São Paulo. Um abraço e até os nossos próximos encontros.